5 pontos. 5 pontos? É, 5 pontos. Arthur tá por aí? Arthur estava, Arthur tá aí tia. na aula, gente? Ele estava Então, aí. Arthur tá sem nota, Breno tá sem nota, Diana tá sem nota, Ellen, João Gabriel, Júlia da Costa, Laís, Lucas Felipe, Stephanie, Vitória, Igor e Pedro Vitor. Esses estão sem Sim, nota, desses estou na aula. tá? E eu só posso esperar até amanhã, porque no final de semana eu já vou começar a somar as notas e passar para o diário, porque Tia Beth quer o diário semana que vem. Então, não vou poder esperar mais, não. Era para o dia 11 de setembro, a gente já está em outubro. Eu não posso esperar mais, porque senão ela vai puxar minha orelha, vai querer o diário e eu não vou ter o diário para entregar a ela, tá? O tempo que eu podia esperar, eu esperei, mas eu só posso esperar até amanhã. Então, quem não fez ainda, vê se consegue fazer para me mostrar na aula de amanhã, tá bom? Bom dia, Aline. Oi, bom dia, Desimar. Bom dia, alunos, meus amores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu quero Bom reforçar. dia. Bom dia. Eu quero reforçar aí o pedido da tia Aline, né? Vocês têm que ser responsáveis e apresentar os trabalhos de vocês. Né? Nós já estamos passando por uma situação difícil, né? Que essas aulas remotas, essas aulas online. E vocês não colaborando, não fazendo as atividades, como é que serão avaliados? Não é? Então, ela está reiterando aí os alunos que não entregaram, não fizeram as atividades, que, por favor, façam as atividades. Tá? Só tem até amanhã, né, Aline, para entregar? Porque a Tia Beth já me pediu, já marcou uma data para os professores entregarem os diários, né, com as notas. Eles fizeram a minha prova na sexta-feira, então o tio Gilbert já vai puxar o registro da plataforma com as notas para eu passar para o diário, conclusão. Semana que vem, Tia Beth quer o diário. Aí, como que eu vou entregar? Não, e se eu ainda estou outra com coisa. nota aí pendente? Eu passei dia 1º. Eu pedi dia 1º de setembro para o dia 11 de setembro. Hoje já é 1º de outubro. Olha só, ainda tem gente que não fez. E amanhã fecha a plataforma. A Beth acabou de me falar, Gilbert. Amanhã fecha e não podem fazer mais. Hoje. Tá? Amanhã vai Isso. fechar a plataforma, aí ninguém pode entrar mais para fazer. Então, quem vocês têm contato, né, os coleguinhas aí, avisem os outros, que acho que nem estão aí na aula, né, para ver se eles entregam, porque senão fica difícil. Tá? Até amanhã a plataforma vai fechar. Eu acho que a Tia Beth avisou. Eu acho que a Tia Beth também avisou pelo grupo deles. Avisou. Porque ontem ela me pediu essa relação dos alunos. Então, eu acho que a Tia Beth também deve ter colocado algum recadinho no grupo dos pais. Quem está devendo aí trabalho, ela deve ter colocado também, que eu falei com ela ontem, passei para ela todos esses nomes. E fecha a plataforma. Hoje é o último dia, tá bom, amores? Não são vocês, né? Mas quem puder, se puder entrar em contato, né? Que a gente entra também, mas nem sempre a gente consegue. E também tem uma questão de responsabilidade, né? Cada um tem que se responsabilizar aí para fazer as atividades. Ok? Então, tá, Aline, vou deixar você dar aula aí. Boa aula para vocês, tá? Tchau. Tá bom. Tchau, beijo. Bom, então vamos lá, gente.
Hoje nós vamos iniciar o módulo 4, tá? Hoje começa o nosso quarto bimestre, 1º de outubro. Então, o quarto bimestre a gente tem outubro, novembro e dezembro, tá? Então, nós vamos ver nossas matérias em outubro e novembro, e aí, dezembro, a gente começa com as avaliações finais, que aí quem já tiver a pontuação atingida dos 20 pontos, vai passar direto. Quem não tiver ainda vai ficar um pouquinho de tempo com a gente no período de recuperação, tá? João Pedro, o que está acontecendo aí com você, João Pedro? Você está dançando, pulando, cantando, o que é? Ele tá alegre, tia. Ô, tia, eu estou com o irmão gêmeo aqui atrás de mim, olha. Ou então, tô vendo, ou então tá assistindo o tempo inteiro. Aqui, olha. Eu tenho um irmão gêmeo, olha aqui. Bom, quem ainda não conseguiu pegar o módulo 4, pega lá o módulo 4, e a gente vai começar a usar ele hoje, tá? Módulo 4, tia? Então, Oi? módulo 4, Módulo 4, professora. Ok. Isso. Alguém me muta, por Pegar favor. aí. É porque a gente estava usando para Vocês vão geometria, tia. A colocar gente usa para geometria o módulo 4. Ah, é? Ah, então melhor ainda. Olha, vocês vão colocar na página, nós vamos começar a observar. Ih, gente, que coisa estranha. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar essa informação no chat. Está aparecendo umas coisas estranhas aqui. Qual é a página, tia? É isso que eu estava tentando fazer aqui pelo chat, mas espera aí. Vocês vão abrir na página 200. Ah lá, saiu incompleto. Que coisa estranha. Espera aí. Página 200 e 201. É uma imagem, tá? Que a gente vai observar primeiro. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever agora. Saiu tudo pela metade aí. Não sei o que está acontecendo aqui hoje, não. Vamos lá. Então, vocês vão deixar o livro aberto assim, ó. Tá? Para a gente observar a foto inteira, para a gente poder entender o que é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo escrever agora aqui. Módulo 4. Página 200. Agora foi. E 201. Agora foi. Que estranho. Bom, então vamos lá. Qual página, tia? 200 e 201. Essa foto aqui, ó. A foto do capítulo 7. Tá? A gente vai analisar primeiro essa página. Os últimos grupos que a gente estava falando, nas últimas aulas, né? Nós vimos o grupo das bactérias, dos vírus, vimos os fungos, vimos os protozoários e as algas, né? E esse capítulo de hoje, embora ele fale de doenças, tem a ver um pouquinho com os grupos que a gente estava trabalhando em aulas passadas, principalmente o grupo das bactérias e dos vírus, tá? Porque algumas doenças que vão aparecer no capítulo 7 estão relacionadas a doenças transmitidas por bactérias ou então transmitidas por vírus, tá? E esse capítulo a gente vai entender a diferença de doenças que são transmissíveis de uma pessoa para outra
e doenças não transmissíveis, ou seja, que não passa de uma pessoa para outra, que a pessoa já nasce com essa doença, tá? Por que eu pedi para vocês abrirem na página 200 e 201? Nessa página tem uma foto de um menininho, tá? Em que esse menino ele tem uma doença rara, muito rara, por sinal, tá? E essa doença está relacionada ao sistema imunológico dele. Ele o sistema do corpo dele não respondia, né? A parte imunológica do corpo dele não respondia como deveria responder. Então, se ele tivesse algum contato com alguma doença transmissível, o corpo dele não conseguia criar defesas para essas doenças. E aí, o que os cientistas desenvolveram para ele, né? Como ele tinha uma doença relacionada à imunidade, desenvolveram uma bolha, não sei se dá para ver aí direito, porque a imagem é preta e branca, mas ele está como se fosse dentro de uma bolha de plástico, tá? Para não ter contato com nenhuma outra pessoa. Olha que coisa esquisita. Ele não podia ter contato com ninguém, porque se essa pessoa tivesse alguma doença ou tivesse gripada, né, com algum tipo de doença, poderia passar para ele e ele não resistir, porque ele não tem o sistema de defesa do corpo, que era o sistema imunológico. Aí criaram essa bolha e ele passou a viver dentro dessa bolha. Então, ó, na bolha a gente vê umas partes redondas por onde entra o ar, a passagem de ar, né? Só que esse ar, ele também é filtrado, ele não entra o ar do jeito que está no ambiente, né? Porque se tiver algum vírus e alguma bactéria ali, poderia entrar dentro da bolha. Então, ele viveu assim por muitos anos. Tá? Os cientistas criaram uma adaptação, né, para ele, essa bolha, e aí ele viveu ali dessa maneira por muitos anos. Só que quando ele completou 12 anos, ele veio a falecer, ele morreu, ele não resistiu, mesmo dentro da bolha, tá? E aí, depois que ele faleceu, ele ficou conhecida a doença, né, que ele tinha, que era uma doença relacionada à imunidade, colocaram o nome de doença do menino da bolha, por conta dele viver nessa bolha por muito tempo, tá? Era um sistema, tipo que um sistema de proteção para ele. Então, toda doença que existe, né, que a gente até está numa pandemia, a pandemia ainda não acabou, toda doença que existe, os cientistas, eles investigam para ver se essa doença ela tem condição de ser transmitida para uma outra pessoa e qual o veículo de transmissão, se ela é transmitida pelo ar, se ela é transmitida pela água, se ela é transmitida pelo contato físico, se ela é transmitida por uma relação sexual, tá? Se ela é transmitida através de uma alimentação. Então, toda vez que eles descobrem uma doença nova, eles começam toda uma investigação para ver como que essa doença reage dentro do nosso corpo, tá? E se for também compatível com outros animais, com os outros animais também, tá? Bom, aí ele coloca 3 perguntinhas aí para a gente pensar, ó. Na letra A, letra B e letra C. Na letra A, ele fala o seguinte, ó. A doença de David ficou conhecida como doença do menino da bolha. Explica o porquê desse nome. Só da gente observar aí, né, a gente consegue entender que os cientistas deram o nome dessa doença, de doença do menino bolha, porque ele ficou, né, ele viveu Dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha, né, que foi construída, elaborada exatamente para ele, né? Tia, mas depois disso, teve outros casos dessa doença?
Eu acho que não. Eu acho que não. Essa doença, ela é uma doença genética, tá? Então, ela tem a ver com a parte genética do corpo dele. Então, ele já nasceu assim. Quando é uma doença genética, ela não passa de indivíduo para indivíduo. A gente chama de doenças não transmissíveis, porque é uma doença Então é genética. muito rara? Geralmente, todas as doenças genéticas, elas são raras, tá? Em relação à quantidade, né, de pessoas que têm doenças genéticas, são mínimas. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês de uma síndrome, não de uma doença, mas de uma síndrome, que a gente conhece bastante, mas que a gente sabe que não é, assim, muito comum, que é a síndrome de Down. A síndrome de Down também é uma síndrome genética, é um erro genético que acontece na quantidade de cromossomos que o indivíduo tem. E aí, os cientistas, eles fazem mais ou menos um cálculo para saber de quanto em quantas pessoas, quando nascem, quantas pessoas têm esse tipo de síndrome. E eles fazem uma estimativa, né, de que a cada 500 nascimentos, a cada 500 pessoas que nascem, apenas tem a síndrome de Down. Então, embora a gente veja, às vezes, na rua, no shopping, no parque, no supermercado, algumas pessoas com a síndrome de Down, ela é uma síndrome rara, porque tem que nascer 500 bebês para ter com a síndrome de Down, tá? Então, quando acontecem casos assim, são casos relacionados à parte genética. Ô, tia, mas aqui no Paraíso eu já vi várias pessoas com essa síndrome, que tudo estuda no CIEP ali. Isso. Por quê? Por que a gente, na região, a gente vê bastante? Porque tem a associação, que é a APAE, né, que é uma associação aos pais, né, de crianças com deficiência mental e com síndrome de Down. Então, nessa região da nossa escola, a gente costuma ver bastante, porque é uma região de circulação, é caminho para eles chegarem ali, né? A associação é do lado do CIEP, então, eles passam muito pelo Paraíso, tá? Geralmente, sempre acompanhado da mãe ou de algum familiar, né? Eles nunca estão sozinhos. Então, é uma região que a gente costuma observar bastante indivíduos assim, porque tem um local específico que dá atenção a eles. Então, ali eles passam a manhã inteira. Eles estudam, eles fazem trabalhos manuais, né, artesanato, eles fazem atividade física. Então, eles têm tudo o que vocês têm numa escola, só que ali é um local próprio para eles. As pessoas que trabalham ali se dedicam a pessoas com esse tipo de síndrome, entendeu? Então, por isso que a gente costuma observar bastante. Então, quando a gente tem doenças ou síndromes relacionadas à nossa parte genética, é porque ocorre um erro, né, um erro genético, alguma coisa no nosso corpo, enquanto a gente estava em formação, foi errado, aconteceu de forma errada, e aí a gente pode ou desenvolver algumas doenças ou desenvolver algumas síndromes, tá? Então, essa é a diferença das doenças que são transmissíveis para aquelas que não são transmissíveis. Transmissíveis é igual a gripe, é igual o coronavírus, que a gente está tendo contato agora, né? Catapora, né? A gente tem diversas doenças que são transmissíveis de uma pessoa para outra, tá? Aí na letra B... Professora, então no caso desse menino, tudo que dariam a ele teria que ser muito bem esterilizado, no caso de brinquedo. Mas e no caso da comida, como é que fariam? Água? Então, a água, né, a gente sabe que para a gente beber uma água, essa água ela tem que ser filtrada ou fervida, né? Então, se ela é filtrada ou fervida adequadamente, a gente já se livra desses micro-organismos.
Então, por exemplo, um micro-organismo da cólera, por exemplo, né? Que é uma bactéria. A bactéria da cólera, ela só está na água se a água estiver poluída, se ela não for filtrada ou fervida adequadamente. Então, o indivíduo ele só vai ter contato com o vibrio colérico se ele beber uma água que não é adequada para o consumo. Se for uma água filtrada ou fervida, aí não tem problema. Não vai adquirir doença nenhuma. Outra doença também pode ser pela água, que vem pela água. A hepatite também pode ser transmitida pela água contaminada. Se você bebe uma água sempre filtrada ou fervida, você sabe que na sua casa você filtrou antes de beber, você não corre risco. Agora, se você beber de um local que você não sabe a procedência dela, você não sabe se ela foi filtrada, se ela foi fervida, aí sim você também pode entrar em contato com esses agentes causadores de doenças que vêm pela água, igual a cólera, igual a hepatite. Na comida, fica um pouco mais difícil, tá? De ser transmitida alguma doença, a não ser que essa comida ela seja mal cozida, né? Ou mal passada. Então, pode vir algum micro-organismo por ali. Mas se a gente fizer a comida direitinho, né? Com os hábitos de higiene, lavar, tudo bem lavado, verduras, legumes e frutas, a gente esterilizar, né, com a água sanitária, que é o hipoclorítrico, aí não tem perigo. A gente não vai ingerir nada, não vai colocar nada para dentro do nosso corpo com micro-organismo. Até agora que a gente está passando por esse problema do coronavírus, né, os cientistas eles já perceberam que assim, é muito difícil da gente pegar o coronavírus pela alimentação se a gente tiver um cuidado com os alimentos também adequados. Lavar bem, colocar, por exemplo, se for uma verdura, colocar um pouquinho de água sanitária junto de 1 litro de água e deixar essa verdura de molho. Se a gente fizer isso, lavar tudo, né? Comprou uma maçã, comprou um tomate, lavar, né? Ou com água e sabão, ou então deixar também nessa solução de água com água sanitária. Aí a gente não corre o risco, tá? Então, os hábitos de higiene também são fundamentais para a gente evitar algumas doenças. Se a gente sabe que a gente está tomando esses cuidados, aí dificilmente a gente entra em contato com esses agentes causadores de doença. Tá? Tia, diz minha mãe que faz tudo isso. Então, ontem mesmo eu comprei um agrião, né? Aí lavei o agrião todo, depois, antes de comer, eu deixei ele um pouco de molho nessa solução de água sanitária com 1 litro de água, e aí depois eu utilizei na alimentação. Se a gente toma esses cuidados, aí dificilmente a gente tem contato com esses agentes, tá? Outra coisa também importante, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de vez em quando na televisão, quando a gente vê alguma reportagem, algum cientista dando entrevista, né, eles falam muito em agentes patogênicos. Já ouviram falar essa palavra, patogênicos? Eu não, professora. Nem eu. Então, os agentes patogênicos, quando vocês ouvirem essa palavra, são agentes causadores de doença. Então, vai ter alguma coisa ali, ou um vírus, ou uma bactéria. O vírus, ele pode ser um agente patogênico, a bactéria pode ser um agente patogênico, tá? Agente patogênico é um agente que vai causar uma doença na gente, ou então em outro animal, ou até mesmo num vegetal, porque o vegetal, ele também fica doente, tá? Se a gente não cuidar, a vegetação também adoece, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra, vocês já sabem que significa doença, tá? Que pode causar alguma doença. Bom, agora na letra B, ó.
você acha que a doença de David poderia ser transmitida para outras pessoas por meio do contato com a saliva ou outras secreções da criança, já que é uma doença genética? Vocês acham que essa doença que ele tinha poderia passar? Tiago respondeu que não. Acho que não. Sabrina também não. Exatamente, não. Tá? Qualquer doença que vem do gene, está relacionado à genética, ela não é transmitida, tá? É como se fosse um defeito daquela pessoa, tá? Então, não passa. E aí, na letra C, ó. Você já ficou doente alguma vez e não pôde ir à escola para que não transmitisse a doença a outras pessoas? Tia, para catapora serve? Serve, com Então, certeza. tudo bem, eu já tive catapora, então, sim, eu sim. A catapora, ela é clássica, né? Quando a gente pega, a gente não pode ir para a escola, porque se a gente for para a escola, os nossos amiguinhos todos vão pegar, né? Quem ainda não pegou, vai pegar. Então, é uma doença realmente que a gente não pode ir para a escola. Então, a catapora, ela serve. Mais alguém? Só catapora que vocês tiveram? Tia, se eu tive outra, eu não lembro. Alguém ainda não pegou catapora? Eu nunca peguei catapora. Eu nunca peguei, tia. Tipo assim. Nunca peguei. Então, eu não sei se é bom eu dizer para vocês que bom ou que ruim, porque o que acontece? Quando a gente tem contato com essas doenças, logo quando a gente é criança, né, o mais rápido possível é melhor. Por quê? Porque os sintomas, eles costumam vir mais leves. Quando a gente não pega essas doenças logo em criança novinha, eu, por exemplo, tive catapora com 6 anos, né? É uma idade boa. Tia, eu tive com 5. Eu tive mais novo, tia. Eu tive com 1 ano. Eu tive catapora com 5 anos. Eu Nunca peguei nenhuma Então, doença. quando é assim, a gente sofre um pouquinho com ela, porque é uma doença, né, meio chatinha, porque coça pra caramba, mas a gente tem uma forma um pouco mais leve. Quando a gente vai adquirindo uma certa idade, né, que aí já é o caso de vocês estão com 12 anos, é isso? Vou fazer 13 semana que vem. Tô com 13. Então, 12, Eu ainda vou- 13, conforme vai passando a idade, se vocês pegarem, os sintomas vai ser um pouquinho pior, vai ser mais forte. Vai coçar mais, vai aparecer mais bolinha, tá? Porque tem gente que tem pouca, mas tem gente que tem muita. Eu tive pouca, Se vocês tia. pegarem na fase adulta, pior ainda, principalmente para os meninos. Sabe por quê? As bolinhas dão em todas as partes. Dá no rosto, dá no couro cabeludo, dá em tudo quanto é lugar. Até no céu da boca dá. Tem gente que tem até no céu da boca. Aí o que acontece? Muitos dos meninos precisam fazer a barba, né? Quando são adultos. E aí não pode nem fazer barba. Vai ficar barbudo enquanto tiver com a catapora. Não vai poder cortar o cabelo, a não ser que corte com a tesoura. Mas se for passar máquina, não pode passar máquina. Quem corta o cabelo passando máquina, não pode. Porque pode estourar essas bolinhas, né? E aí infeccionar. E aí é perigoso. Então, enquanto a gente é criança, tudo é bem melhor. Então, quem já pegou essa doença, o nosso corpo... Poxa, então, eu quero ter logo essa catapora, então, tia. Eu também. Nosso corpo, ele reconhece, tá? Ele reconhece essa doença. Então, se a gente tiver contato, de novo, com uma outra pessoa que tenha, né, que esteja com catapora, a gente não pega de novo, porque o nosso sistema imunológico reconhece que a gente já pegou uma vez. Então, a gente não pega de novo. Esse é o lado bom, tá? Agora, um outro lado ruim. Essa época em que a gente está de primavera, né, setembro, outubro, novembro, é uma época danada para dar a catapora. Então, quem ainda não teve,
pode ter esse ano, porque Tomara, né, estamos na tia? época da catapora, tá? Então, vamos aí ficar atentos, porque se aparecer o corpo, ó, vamos colocar lá na página 202, para vocês verem como é que fica o corpo. Tem o corpo de um menininho aí na página 202. Se vocês começarem a ficar assim, ela começa assim, um monte de pintinha vermelha. Aí, depois, essas pintinhas forma tipo que uma feridinha, aí forma uma casquinha. A gente fica cheio de casquinha pelo corpo. Só que a gente não pode coçar. Coça muito, mas a gente não pode coçar. Por quê? Se a gente coça, essa casquinha sai e aí depois a gente fica com uma marca naquele local. E essa marca não sai nunca mais. Então, a pele vai ficar toda cheia de marca. Já vi gente coçar. assim, tia, com a pele Quem toda cheia de nunca- marca. Quem nunca teve, então, se algum dia pegar, tentem não coçar, porque se a casquinha cair de tanto coçar, Ô, tia, eu até acabei de falar com minha mãe. Minha mão tem algumas manchas. Será que é por causa da catapora? pode ser, pode ser. Quando a gente voltar à aula, você me mostra. Pode Tá. ser sim, porque ela não sai. E é uma mancha, ela fica manchadinha e fica meio fundinha, ela não é na superfície da pele, não, ela fica meio funda, porque dá uma feridinha depois, né? Ela começa com a manchinha, mas depois ela fica uma feridinha e cria uma casquinha, e é nesse período da casquinha, quando tá cheio de casquinha, é que a gente passa de uma pessoa para outra. Tá? E nesse período aí que ele tá, por enquanto ele tá só pintadinho, né? Ele não tá ainda com a casquinha, não. No processo da casquinha, quando ela tá secando, é que a gente passa de uma pessoa para outra. E essa época é a época que mais tem incidência de catapora. Inclusive, ontem, na sala da minha filha estava assistindo aula online, igual vocês estão assistindo aí, só que ela estuda de tarde. Aí, uma aluna teve que sair da aula porque estava indo para o médico, porque a mãe estava com suspeita que ela estava com catapora. Aí ia levar ela no médico para ver, para dar uma olhada, porque ela já estava com o corpo todo pintadinho. E é rápido. Às vezes, você acorda com 3, 4 pintinhas, daqui a pouco, quando você vai olhar para o corpo, está o corpo inteiro. É bem, bem rápido, tá? Mas também a gente fica bom logo, logo. Uma semana, 10 dias, a gente já está bem, já fica bem, tá? O médico passa... Oi, Rebeca? Mais 10 dias se coçando. Exatamente. Não, e quando, assim, tem pessoas, a minha foi leve, eu não tive muita, não. Mas quando dá, assim, no corpo inteiro, no couro cabeludo, no céu da boca, quando dá no céu da boca, a pessoa não consegue nem comer. Não consegue. Porque, imagina, não é uma coceira, mas no céu da boca chega a doer um pouquinho, a dar uma ardência. Então, você não quer comer nada. Imagina, cheio de feridinha na sua boca. Quando a gente, às vezes, está com uma afta, às vezes a gente até evita comer determinadas coisas, quando é muito salgado, a gente evita de comer. Um sorvete alivia, né? Sorvete é só engolir, né? Aí refresca e deve aliviar bastante. Então, quando a pessoa tem muito, deve sofrer bastante. Eu sofri pouco, a minha foi embora logo. A gente toma banho, não sei se com vocês o médico passou isso. A gente toma banho com um líquido roxo, que é a violeta de genciana. Ô, tia, Tomaram banho com essa água roxa? É um pozinho que coloca Eu na nunca água. tive, então. eu não me lembro, não. É um pozinho, aí a gente mistura na água, e aí a gente... tia, é um pozinho roxo. É um pozinho roxo, isso. Aí a gente toma o banho, e quando a gente termina de tomar banho, a gente joga essa água roxa em cima da gente. Porque ajuda a feridinha cicatrizar mais rápido e a gente ficar livre dessa doença. Ô, tia, Oi.
Minha mãe falou, eu não sei se é verdade, que quando você tem muito bolinha de catapora na cabeça, você pode pegar meningite. O pediatra que falou pra minha mãe. Pode estar associado sim, porque como fica uma ferida, né? Fica uma ferida aberta, aí é uma porta de entrada para outros agentes patogênicos. Então, faz sentido sim. Ô, tia, eu mostrei minha mão pra minha mãe, ela falou que não é catapora, não, mas ela disse que eu tenho uma marca de catapora bem no meu nariz. Isso, geralmente é danado para dar no nariz. Eu tenho um primo também que ficou com uma no nariz. Eu não tenho nenhuma. Tem gente que tem na barriga. Eu acho que eu não me cocei muito, não, porque eu não tenho nenhuma marca de catapora. Mas é muito comum. Quem coça a feridinha, é muito comum ficar com essa marquinha, tá? No nariz, eu já vi várias pessoas. Eu tenho um primo que tem uma, e quando eu olhei, eu falei para ele, eu falei, olha só, sabe o que foi isso aí? Você coçou uma feridinha da catapora. Aí fica assim para sempre, não tem jeito, tá? Bom, então vamos lá. Nossa aula já está acabando. Meu Deus, passa muito rápido. Tia, não sei porque essa aula passa rápido. Não é, É porque a gente fica conversando com essas curiosidades, né, que a gente tem que aprender, que a nossa aula são curiosidades. Então, passa muito rápido. Quando eu vejo lá, 11h01 já, meu Deus. Bom, ele coloca na página 202 uma outra pergunta para a gente pensar, tá? Não precisa responder aí, não, só para a gente pensar. Para você, o que são doenças transmissíveis? Eu acabei de falar na outra página. Como que vocês definiriam aí doenças transmissíveis? São doenças o quê? Doenças que podem ser passadas de uma pessoa para outra. Isso aí. Por saliva, por sangue. Isso, pelo sangue, por saliva, por secreções, né? Como é o caso do coronavírus, quando a gente espirra, quando a gente tosse. Então, por gotículas de saliva, por elementos do nosso sangue, por secreções nas relações sexuais, né? Existem diversos fluidos que o nosso corpo libera e que podem conter esses agentes patogênicos. Por isso que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, por exemplo, com relação ao sangue, né? A gente tem uma doença muito perigosa, que é a AIDS. Por enquanto, ainda não tem cura. A gente até falou na aula de vírus. Então, é um vírus bem potente, né? Bem forte, e que consegue destruir as células de defesa do nosso corpo, tá? Então, a gente precisa dessas células de defesa. Elas que vão defender o nosso corpo. No caso do menininho aí da página 200, ele não tinha esse exército, né, que a gente chama até de exército, esse exército de defesa, as células de defesa do corpo, ele não tinha, porque o sistema imunológico dele era defeituoso, e aí não conseguia funcionar bem. Então, o nosso organismo, ele precisa desse sistema imunológico, desse sistema de defesa. E quando a gente entra em contato com o vírus da AIDS, que é o HIV, a gente perde esse sistema de defesa, porque é um vírus que é característico em destruir essas células de defesa do nosso corpo. Então, quando a gente tem a AIDS, a pessoa que tem a AIDS, ela fica muito fraca. O sistema imunológico dela é quase zero. Aí, às vezes, numa simples gripe, ela pode vir a morrer. E a gente sabe que, ao longo da nossa vida, a gente pega gripe, né, milhares de vezes e não acontece nada com a gente não morre. Mas, quando a pessoa tem o vírus do HIV, uma simples gripe pode matar a pessoa, tá? Então, as doenças transmissíveis são doenças que podem ser passadas de uma pessoa para outra, através de vários meios. Saliva, sangue, né, secreções, fluidos, certo? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, tia.
Tá. Sim, professora. Então, vamos lá. O que que a gente vai marcar aí nessa página? Nós vamos marcar só uma coisinha, ó. 1, 2, 3. No quarto parágrafo, que aí na aula que vem, de amanhã, a gente continua. Quarto parágrafo. As doenças podem ser classificadas como transmissíveis e não transmissíveis. Então, já descobrimos que as doenças que são transmissíveis são passadas de uma pessoa para outra. As não transmissíveis, geralmente, elas já nascem com a doença. É uma doença relacionada à parte genética dela, tá? Então, ela vai ter essa doença, mas ela não tem o risco de passar para outras pessoas. Então, vamos marcar aí, ó, o quarto parágrafo e o quinto, que fala sobre as doenças transmissíveis. E aí o resto a gente vê amanhã. As doenças transmissíveis, também conhecidas como doenças infecciosas, podem ser causadas por agentes estranhos ao corpo humano, como seres microscópicos, vírus, bactérias, fungos, protozoários ou toxinas bacterianas. A transmissão das doenças transmissíveis podem ser direta ou indireta. Essa parte eu vou explicar com mais calma amanhã, tá? Como que é uma transmissão direta, como que é uma transmissão indireta, tá? Tá então, bom. o que é importante a gente guardar da aula de hoje é que existem doenças que são transmissíveis, e aí passa de uma pessoa para outra, e existem doenças que não são transmissíveis. A pessoa já vem com essa doença, mas ela não passa para ninguém, tá? Por enquanto, é só isso que a gente precisa saber. E que, nas doenças transmissíveis, geralmente elas estão associadas a agentes patogênicos. Uma bactéria, um vírus, um protozoário, é um agente que vai causar aquela doença, tá? Entendido? Todo mundo entendeu até aqui? Sim. Sim? Bom, então vamos à nossa chamada. Sim, professora. Ok, então. Sim, Sim, tia. tia. Tá bom. Tudo certo. Então, deixa eu fazer a chamada para eu liberar vocês, que agora, daqui a pouco eu vou lá para 8.1 agora. Espera aí. Vou parar aqui de gravar.